Good morning, everyone! How are you doing? Sejam muito bem-vindos a esta live, ou se você está assistindo o replay desta aula. Hoje é o terceiro dia do nosso desafio de aquecimento para o nosso workshop Rumo à Fluência no Inglês, que começa segunda-feira, dia 6. Então, se você ainda não se inscreveu para o workshop, o link está aqui no meu perfil, inamara.com/workshop. E essa semana, então, nós estamos aquecendo para que a gente possa chegar a semana que vem e aproveitar o nosso workshop da melhor maneira possível. A gente já falou nessa semana, no nosso desafio 1, sobre a importância da gente se organizar, né? Um cronograma bem detalhado para que a gente possa, então, preencher esse cronograma com atividades eficientes. E ontem a gente começou falando sobre a atividade da leitura. Quem aqui participou do nosso desafio de leitura ontem? Eu tô recebendo muitas imagens de vocês nos stories, vocês me marcando, eu tô amando ver vocês colocando a mão na massa e começando a ter mais o hábito da leitura, né? Lá no Telegram também, eu tô compartilhando com vocês os exercícios desse desafio. Então, ó, desafio é mão na massa, eu quero vocês de fato se desafiando. E hoje nós vamos então falar um pouquinho mais sobre o listening, que é a nossa capacidade de ouvir. Antes de eu começar a falar um pouquinho aqui sobre o listening, falem pra mim um pouquinho de onde vocês são. Eu quero deixar fixado aqui o tema da nossa aula. Vamos ver se eu consigo. Não sei se eu vou conseguir, vou tentar. Vamos lá. Aqui, consegui. Muito bom. Então, lembrem-se, desafio é para colocar a mão na massa. Então, o primeiro exercício foi fazer o cronograma. Me conta aqui quem já fez o cronograma, quem começou a se organizar. Como eu disse, eu compartilho com vocês um planner, né, bem bonitinho para vocês até imprimir, se vocês quiserem, lá no nosso canal do Telegram. Ontem teve um exercício de leitura e hoje vai ter um exercício muito especial para vocês treinarem o seu listening. Só que tem o seguinte: eu quero compartilhar com vocês hoje uma super curiosidade a respeito do listening. Tem um fenômeno que existe que pode alterar o som que você está ouvindo de acordo com o que você vê. Eu quero passar isso para vocês, mas só vou passar isso para vocês se a gente aumentar as visualizações aqui na nossa live. Então, qual que é o seu compromisso comigo aqui nessa live? Tem um aviãozinho de papel aqui embaixo, você vai tocar nesse aviãozinho e você vai convidar os seus amigos que você sabe que precisam melhorar o seu listening. Tem pessoas aí que você conhece que você pode contribuir ajudando essas pessoas a saberem que tá rolando essa live. Então, todo mundo aqui toca nesse aviãozinho e chama ali pelo menos 2 ou 3 amigos. Vamos lá, eu tenho certeza que você conhece alguém, a primeira pessoa que veio na sua cabeça, vai lá, convida essa pessoa e coloca aqui pra mim dizendo compartilhei. Escreve compartilhei pra eu saber quem foram as pessoas que compartilharam. Tá bom? Vamos fazer assim? Vamos colocar uma meta aqui de pelo menos 200 pessoas ao vivo? Vamos lá? Se a gente chegar pelo menos a 200 pessoas aqui, eu compartilho essa curiosidade com vocês. E olha, essa aqui eu tenho certeza que vocês nunca ouviram em nenhum lugar, porque eu fiquei sabendo recentemente, fiquei assim, fascinada com essa curiosidade. Eu queria passar aqui pra vocês, mas aí vocês têm que compartilhar pra gente aumentar esse número aqui. Ó, o Lu Fitness Oficial compartilhou, a Andrea Bispo, Lima Eliton, thank you guys, well done. Vezinha 29, a Gabi Curca, que mais? O Paulo, a Cristiana, Victoria, a Ruda, olha só, a Ruda também como eu. O André, Edivaldo, que bacana, gente, tô amando ver vocês aqui unidos, compartilhando a live. Ó, daqui a pouquinho então a gente vai chegar em 200 e aí eu vou compartilhar então com vocês essa curiosidade, tá bom? Conforme vocês forem compartilhando, vai me dizendo aqui que eu quero ver os nominhos de vocês. Por mais que eu não veja talvez agora, enquanto eu estiver passando o conteúdo pra vocês, depois eu sempre venho aqui ver todo mundo que compartilhou, tá bom? Douglas, você compartilhou, thank you. Excellent. Bom, guys, vamos lá então, vamos falar sobre listening. A importância do listening, né? Poxa vida, quem acompanha as minhas lives de terça, de speaking, sabe que essas atividades estão muito interligadas. Então, a gente tá sempre ali com o nosso ouvido bem atento para que a gente possa, então,
reproduzir. A melhor maneira de você ter um speaking de qualidade é você tendo um listening bem ativo. Então, eu sempre falo pro pessoal nas lives, né? Se você tem um fone bem legal aí, ó, coloca esse fone aí pra gente poder, então, fazer o nosso treino. Então, realmente, um bom fone de ouvido pra você estudar inglês é um investimento, viu, gente? E o listening, na verdade, faz parte de uma das habilidades de inglês, né? Então, a gente tem o listening, que é a habilidade de ouvir, e o reading, que é a leitura. Essas duas habilidades fazem parte do input, ou seja, é como o inglês entra. Como que o inglês vai entrar aí na sua cabeça? Lendo e ouvindo. E como que ele sai, o output, é a fala e a escrita, tá? Então, listening, habilidade de ouvir. É natural que o tom, o vocabulário possa se alterar dependendo da região em que você está ouvindo. Então, no português a gente tem o mesmo, certo? No Brasil a gente tem, sei lá, o carioca, o gaúcho, o paulista, talvez na região nordeste tem ali um sotaque mais específico, além de vocabulários regionais. E a gente saindo do Brasil tem, sei lá, português de Portugal, português da Angola, ainda é português, só que tem algumas pequenas variações. Isso também acontece com o inglês. Então, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, se a gente falar inglês americano, dentro dos Estados Unidos também tem algumas variações. Se você for pro Texas, vai ser uma coisa. Se você for pra Califórnia, vai ter ali a sua variação. Nova York, outra coisa. Então, quanto mais você estiver com o listening afiado, mais o seu inglês vai ser natural e não vai ser aquela coisa engessada. Se a gente for olhar para outros lugares, por exemplo, na Inglaterra, nossa, aí tem uma infinidade de variações, né? Tem o galês, né? O país de Gales, tem a Escócia, tem a Irlanda. Em Londres mesmo tem alguns pequenos detalhes. E aí, mundo afora, né, gente? Canadá, Austrália. Então, por isso que eu pego tanto no pé de vocês, para que vocês sejam flexíveis na hora de vocês fazerem os treinos de vocês, tanto de listening quanto de speaking. Por quê? Eu quero vocês preparados para o campo de batalha. A hora que estiver lá conversando com alguém, independente de onde essa pessoa é, de repente essa pessoa nem é nativa, de repente você está conversando com alguém que é da Índia, ou de repente alguém que é da Alemanha, ou um japonês falando inglês com você. E aí? Você aprendeu o inglês engessadinho e aí na hora de você conversar com alguém, de realmente colocar na prática aquilo que você aprendeu, você trava. Então, não queremos isso. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir aí a sua mente e as possibilidades do seu estudo para que você possa, então, ter essa flexibilidade lá na vida real. Tudo bem? Vocês topam isso? Quem tiver interesse em acompanhar os nossos materiais, os nossos exercícios do desafio e tantos outros no Telegram, me manda uma mensagem aqui nas mensagens diretas que eu mando o link pra vocês depois. Combinado? Ó, a gente tá quase chegando aqui na nossa meta de 200. Todo mundo aqui compartilhando pra eu poder passar pra vocês essa curiosidade, porque eu realmente quero muito passar essa curiosidade pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, vocês nunca viram isso em nenhum outro lugar. Mas a gente tem que, bater meta, que a gente trabalha com metas. Beleza? Bom, vamos lá, como que a gente pode melhorar o nosso listening, né? Tem tantas formas, vamos lá começar passo a passo? Passo 1. Ó, Emerlu compartilhou, thank you very much. Beatriz, é um papel, como se fosse um ícone de um aviãozinho, ó, aqui embaixo. Sei lá, tem uma carinha, tem coisinhas aqui, ó, tem um aviãozinho, em algum lugar aqui, ó. Bom, vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer, escolha um material adequado para você, para que você possa, então, fazer o seu treino. E como é que funciona isso? A minha indicação é que você encontre alguma coisa que você entenda ali minimamente, só que algo com um grau pelo menos um pouquinho mais de dificuldade, sabe? Porque senão a gente fica só ali ouvindo coisinhas muito facinhas e nunca se desafia. Então, algo que você consiga entender minimamente, claro, tem que ter ali algumas curiosidades, porque você tem que aprender coisas novas, mas um pouquinho só de dificuldade. E aí você tem que ir testando os textos para que você possa ir sentindo, avaliando como é, qual que é o melhor para você. Então, o que eu sugiro para vocês? Eu já tenho esse material pronto para vocês, disponível no meu blog. Quem aqui já estudou com o portal de estudos inamara.com? Gente, o meu blog
tá tudo lá. Se você quer aprender inglês sozinho, tá tudo no meu blog. Inclusive tem uma lupa, né, para você fazer pesquisa. Vocês estão acostumados com lupas, né, para fazer pesquisa. Então, bem assim no cantinho tem uma lupa, você pode escrever lá qual que é a sua dúvida. É bem provável que a sua dúvida seja respondida lá no meu portal, inamara.com. Então, olha, o Leonário, Adair, Adri Pádua, olha quanta gente, a Sâmia, que legal, olha quantas pessoas já estudam com o meu blog. Então, ó, tá aí já a primeira dica pra você, vai lá no inamara.com, mas tem algo específico lá pra vocês treinarem o listening. Tem várias categorias, né? Tem phrasal verbs, tem como dizer as coisas em inglês, tem entrevistas, mas tem uma categoria ali especial para que você possa treinar o seu listening. E essa categoria se chama Aprendendo Inglês no YouTube. Depois você vai lá, inamara.com, dá uma olhadinha lá nas categorias. Aprendendo Inglês no YouTube. Como é que é essa categoria? Eu coloquei essa categoria lá porque você pode aplicar diversas técnicas de estudo com esse tipo de material, que funciona assim. Um vídeo curto do YouTube, sei lá, de 1, 2, 3 minutos às vezes são vídeos super curtinhos, que você pode observar duas colunas. Uma da esquerda vai estar em inglês e do lado a tradução em português. Eu amo observar vídeos do YouTube porque são coisas que estão aí na vida real. É coisa, sei lá, palestra, TED Talk, sei lá, coisas, diálogos, coisas que vocês vão achar no YouTube, que vocês vão estar em contato todos os dias. Não é um materialzinho que foi preparado sem nenhum ruído, com aquela pronúncia super clara. Não, é coisa que vocês vão entrar no YouTube e vai estar lá. Então, vai lá depois, namara.com, aprendendo inglês no YouTube, e lá tem diversos artigos para vocês aproveitarem, para vocês treinarem, então, não só o listening, como o reading, o speaking, tá tudo lá. E eu separei para vocês aqui no material que eu vou compartilhar com vocês lá no nosso canal do Telegram. Mais uma vez, quem quiser o link do canal do Telegram, me manda uma mensagem direta aqui, que eu mando o link para vocês. Nesse material eu vou deixar bem separadinho para vocês o que eu considero ser níveis, sei lá, um básico, um intermediário, um pós-intermediário e um avançado, tá bom? Eu vou deixar bem bonitinho os links para que vocês possam então fazer esses treinos. Depois vocês me contem o que vocês acharam, se foi muito difícil, se foi tranquilo, aprendeu alguma coisa nova. Eu amo saber o feedback de vocês, tá? Então fiquem sempre à vontade para me mandar mensagem aqui no Instagram, no próprio Telegram. Você pode compartilhar a sua ideia lá com a gente, sempre tem espaço para você se expressar por lá, tá bom? Bom, gente, lembrando que, você tem um compromisso comigo aqui nessa live de compartilhar aqui essa live com os seus amigos. Chama aqueles amigos que realmente querem aprender e também querem treinar o listening, para que a gente possa bater a nossa meta de 200 pessoas aqui. Quando a gente chegar em 200 pessoas, eu vou compartilhar com vocês uma curiosidade sobre o listening, tá bom? E eu quero muito compartilhar com vocês, então vamos lá, a gente tá quase lá. Juntos a gente consegue. Se todo mundo aqui compartilhar com pelo menos 2 ou 3 pessoas, a gente chega lá. Então, vamos lá, força-tarefa todo mundo. Então, primeira coisa é isso. Vocês gostaram dessa dica, gente? Vocês já sabiam que tinham esse material para treinar o listening lá no meu blog? Conta aqui, quero saber de vocês. A segunda dica que eu quero dar para vocês aqui é aprenda fillers. Vocês conhecem os fillers em inglês? O que são os fillers? Basicamente, ao longo da fala natural em inglês, tem alguns momentos onde você pode ter algumas pausas, né? A pessoa tá ali falando, então para não ficar aquele momento silencioso, aquele buraco entre uma palavra e outra, ou entre uma frase e outra, a gente acaba encaixando algumas palavrinhas no meio para poder dar sequência na nossa fala. E quando você aprende esses fillers, você começa a observar como que as pessoas conectam uma ideia na outra. Isso vai ficando cada vez mais natural no seu listening. É super importante que você aprenda. Ai, que bom, Renata compartilhou. Quem mais tá compartilhando? Vou passar alguns fillers aqui pra vocês e me digam se vocês já conheciam algum deles e alguns que vocês usam, tá? Vamos supor, você tá falando com alguém, aí você faz isso é um filler. Ou, well, é um filler também. Então, tô falando com você, well. Na verdade, o well significa bom ou bem. Você pode usar o well para fazer essa conexão, então é considerado um filler. Actually,
O actually também é um filler que significa na verdade, ó, não é atualmente. Actually é um falso cognato, né? Então, actually, na verdade, também dá essa conectada aí nas palavras, nas ideias e é considerado um filler. I mean é bem comum, né? Você já viu algum filme, em algum diálogo? Tem demais, gente. O I mean tá em todos os lugares. Eu acho que, boa, Ké Ribeiro aqui mencionou. I mean tá em todas. Muito legal. Que mais? So, okay, right. Quantas palavrinhas que vocês vão ouvindo. Só que, na verdade, ela não faz muita diferença ali na frase, sabe? Ela tá ali só pra conectar uma palavra na outra. So, boa, Thelma Filgueira. Kind of, muitas pessoas usam kinda. Kinda é tipo assim, né? Mais ou menos nesse sentido. Like, gente, o like também, eu acho que o like e o you know estão assim nos top fillers, assim, as pessoas usam demais a palavrinha like. Vocês usam, Edivaldo, kinda, legal. You know, e tem um também que é muito interessante, que é quando você fala o and, que é o e em inglês, mas aí você junta um a no final. Vocês já repararam isso? A pessoa tá ali pensando, né? Ela vai pensando, e aí ela vai conectando as ideias dela. Então, eu vou deixar aqui uma listinha de fillers pra vocês no material, pra que vocês observem todos eles. E agora, a partir de agora, você vai reparar nisso na hora que você estiver treinando o seu listening. E quanto mais fillers você tiver acostumado ali no seu ouvir, mais fácil vai ficar então de você reproduzir. Gente, a gente tá quase chegando na nossa meta e eu vou passar pra vocês a curiosidade. Vamos lá, juntos a gente consegue. Agora, um outro tópico que tá super conectado aos fillers é o connected speech. Gente, eu falo isso pra vocês toda terça-feira nas nossas lives de speaking no YouTube. Quem aqui participa das lives de terça-feira? Como pega o material depois? Só você me mandar uma mensagem no direct que eu te mando o link do Telegram, tá? Se você não tá lá ainda. Connected speech, vamos lá. Eu menciono isso em todas as lives, mas de repente você tá aqui e nunca participou de uma live minha, nunca me ouviu falar, então eu vou repetir aqui pra vocês. Gente, quase lá! Vai ter curiosidade! Uhul! Vamos lá. Connected speech. O que é o connected speech? É a forma natural como a gente conecta uma palavra na outra. Então, assim, a gente tem os fillers, que ajuda... vou até dar um print aqui, ó. Batemos a nossa meta. Muito bom, galera. Well done. Mas tem que manter. Vamos manter os 200 aqui. Excellent. Muito bom, gente. Vai ter curiosidade, então. Eu prometi pra vocês, chegamos. Tem um print pra provar. Mas, tem que manter os 200 aqui. Vamos lá. Falei pra vocês dos fillers, mas o connected speech é como você conecta naturalmente, então, uma palavra na outra. Então, vamos lá, vou dar um exemplo para que vocês possam entender. Quando você diz, what do you do? What do you do? Quando as pessoas estão falando, para não ficar aquela coisa robótica, a gente junta tudo. Então, fica como, what do you do? What do you do? What do you do? Palavrinha, bem robozinho, fica esquisito. Natural fica what do you do? What do you do? Tá? Vocês já repararam nisso? Outro exemplo. I'm going to do some shopping. Na verdade, I am going, né? Fica mais separadinho aí. Então, I am, a gente junta, fica I'm, fica contraído. Aí, o going to, uma contração, já vira gonna. Gonna também já dá uma modernizada ali. Some shopping. Então, o legal é que o I'm gonna tem uma outra contração ainda maior. Não sei se vocês já viram. Tem o gonna, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem. Mas tem o I'm gonna. Vocês já viram? I'm gonna do. I'm gonna do. I am gonna do. Vira I'm gonna do. I'm gonna do. Vocês já repararam isso? Gente, quanto mais vocês repararem nesses detalhes, vocês vão ver que o listening de vocês vai deslanchar. E eu quero depois vocês vindo aqui me contando se essas dicas foram valiosas pra vocês. Porque, de verdade, a hora que você começa a reparar nisso, cara, é sensacional. Parece que abre, né, os nossos ouvidos. Então, I am gonna do, tudo junto? I'm gonna do. I'm gonna do. I'm gonna do. Tá? Que mais?
What do you do for a living? Né? O que você faz da vida? Qual que é o seu trabalho? What do you do for a living? Fica what do you do for a living? What do you do for a living? What do you do? Ninguém fala assim, né? Concorda comigo? What do you do? Se a pessoa falar assim tudo quadradinho, você vai falar, nossa, tem de errado com você, né? Qual o seu problema? Naturalmente, as pessoas falam what do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Tá? Todos esses detalhes vão ficar no material pra vocês, ó, gente, detalhadinho. Inclusive, eu escrevi como que a gente fala em português. Não tem como errar. Depois vocês vão treinar lá. Outro exemplo. Let me give you something. Let me give you something. Então, quadradinho, palavrinha por palavrinha, fica assim. Como nós falaríamos naturalmente, let me, o let me vira let me, let me, let me. Give you, também junta, give you, something. É como se fosse um pezinho bem de leve. Something, something, something. Tá? Let me give you something, let me give you something. Let me give you something. Tá bom? Muito bom. Bom, eu vou continuar passando então aqui as dicas e no final aqui da nossa live vou passar curiosidade pra vocês, tá? Pra não quebrar aqui a linha de raciocínio. Mas eu tô super animada pra passar curiosidade pra vocês. Inclusive eu vou passar um videozinho no YouTube, vou mostrar pra vocês aqui, fica até o final, que eu vou mostrar um videozinho no YouTube com essa curiosidade, porque vocês vão amar. Quarta dica, escute ativamente. O que isso significa? Escutar com muita atenção, escutar com a intenção de você buscar as palavras com o seu ouvir. Então, vou passar aqui algumas ideias de exercícios que vocês podem fazer, que vai dar uma turbinada aí na hora que você estiver estudando, mas, por exemplo, você pode pegar lá um dos vídeos que eu indiquei pra vocês lá no meu blog, namara.com, e você pode tentar ouvir ativamente, realmente prestando muita atenção. Inclusive, eu gosto de fechar os olhos pra quando eu tô fazendo um treino de listening, né? Você fica bem focado ali no seu ouvir. E aí, você pode se desafiar ou se dar a chance ali de você buscar palavras que você não conhece. Então, de repente, ele tá falando alguma coisa, opa, falou alguma coisa aqui que eu não identifiquei. Escreve mais ou menos ali como que você acha, o que é, e depois você vai lá conferir. Olha que sensacional. Duvido que você vai esquecer disso depois. Se você tá ali ativo na hora de você fazer o seu listening, a chance de você lembrar dessa informação depois vai ser muito maior, porque você tá criando novas sinapses, você tá tendo esse desafio naquele momento. Você vai observar que você entendeu de uma determinada maneira, escreveu de um jeito, na verdade era outra. Olha quantas sinapses você tá criando na sua memória. Logo, as chances de você reconhecer isso lá na frente são muito melhores. Vocês concordam? Ó, a Carla também fecha os olhos quando tá fazendo treino de listening. Excelente! Bom, eu vou deixar aqui vários exercícios para vocês no material. Você pode usar lá o vídeo com transcrição, como eu falei. Depois de ouvir o conteúdo, você pode tentar explicar o que foi dito, isso é legal também. Então, você ouve e tenta explicar com as suas próprias palavras. Também é um exercício que você pode fazer. Se você tiver a oportunidade de repente, tem alguém ali com você que é um gringo, de repente na sua empresa, um vizinho, né? Às vezes tem pessoas que têm essa oportunidade de ter essa troca. Então, o gringo lá, que enfim, você conhece, ele pode falar em inglês com você e você falar em português com ele. Então, pode rolar essa troca. Aí você, de repente, pode fazer com ele um seguinte exercício. Ó, fala aqui comigo alguma coisa e eu vou te dizer o que eu entendi. De repente em português mesmo, só para que vocês possam ter essa troca. E vice-versa. Olha que legal. Um exercício que vocês juntos ali podem se ajudar. E quantas pessoas aqui têm a oportunidade de falar com gringo e às vezes, né, por vergonha, por insegurança, deixa essa super oportunidade passar. Se esse é o seu caso, ó, tô de olho em vocês. Não percam nenhuma oportunidade. Tá bom? O que mais? Ler a transcrição em voz alta é mais uma forma de você fixar o som, né? E aí você pode aplicar as técnicas de imitation e shadowing. Eu falo bastante sobre isso nas nossas aulas de terça, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa semana também. Então, fica de olho pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Link do Telegram não consigo mandar na live, você tem que me mandar uma mensagem no direct e aí eu mando pra vocês,
Gabriel, na minha bio, no meu perfil, tem um link pro workshop, você pode se inscrever pro workshop. Depois que você se inscreve pro workshop, que vai começar semana que vem, também vai ter lá o link do Telegram pra vocês. Então, manda ver, tá bom? Muito bem, como nós... não, antes de passar... Não, calma. Eu tô doida pra passar pra vocês o videozinho aqui. Mas antes de passar, o exercício que vocês vão ter que colocar em prática hoje, que é o exercício de listening, eu sugiro que vocês apliquem uma técnica. Quem é meu aluno sabe, a gente utiliza essa técnica demais dentro do meu curso, que inclusive vamos abrir as matrículas no dia 13 de abril, fiquem ligados. Quem se inscrever no primeiro dia vai ter um kit exclusivo. E essa técnica se chama Ciclo Elo. Michelle, o workshop é gratuito, tá? Quem aqui estuda com o Ciclo Elo? Coloca aqui pra mim, #Ciclo Elo, pra eu saber mais ou menos com quem que eu tô falando, se você já me ouviu falar sobre o Ciclo Elo. Eu vou falar com bastante profundidade com relação ao Ciclo Elo no nosso workshop semana que vem, mas eu quero que vocês já comecem a aquecer os motores. Afinal, o nosso desafio aqui é pra isso, né? Pra gente já aquecer, chegar semana que vem, você já tá ali preparado para absorver tudo que vai acontecer no nosso workshop. Então, a Gabi estuda com o Ciclo Elo, o Anderson também, o Kirk, quem mais? Vou vendo aqui quem tá, a Jana Lúcia, T. Carney, Regi Klein, olha quanta gente, a Ellen Cunha, perfeito, tô amando saber que vocês já estão colocando em prática aqui algumas técnicas que eu passo para vocês, a Júlia, a Vitória Arruda, a Sami Maia, muito bom. Então, assim, eu vou resumir aqui pra vocês porque vocês precisam saber como é que funciona pra poder aplicar no exercício que eu vou mandar pra vocês mais tarde. Então, ciclo elo é um ciclo, ou seja, um passo está conectado ao outro e você pode voltar no passo 1 quantas vezes for necessário, desde que você atinja o seu objetivo. Então, o primeiro passo desse ciclo é a letra E de estudar ou explorar o texto. No material que vocês vão verificar lá no meu blog, por exemplo, que é o Aprendendo Inglês no YouTube, ali, gente, vocês podem mandar ver no Ciclo Elo, porque o material tá prontinho para vocês aplicarem isso. Inclusive, quem é meu aluno, vocês podem intensificar os estudos de vocês fazendo o Ciclo Elo lá com esses textos, viu? Tô de olho em vocês. Então, eu estudo. O que é o estudo? Você vai explorar o texto, você vai buscar ali onde você tem dúvida. Olha como essa estrutura funciona. Olha aqui, para fazer pergunta, tem que inverter um verbo modal, um verbo auxiliar na frente. Ou, quando tá no presente, quando eu falo he, she ou it, o verbo tem um S na frente. Olha que interessante. Você vai começando a ter essas curiosidades a respeito do que tá acontecendo ali no texto. Além de treinar o seu listening depois. Mas ali, esse primeiro momento é o momento de estudar. Essa é a sua oportunidade para você tirar suas dúvidas. Dentro do curso, a gente tem a videoaula, onde a gente faz essa etapa juntos, mas depois os alunos também têm que parar ali, grifar, anotar, fazer setinha, rabiscar, rascunhar, enfim, fazer o estudo. Se você quiser estudar sozinho, você não vai ter a nossa videoaula, mas você consegue fazer isso sozinho, buscando no dicionário, perguntando para um professor, e aí você vai desenvolvendo essa habilidade, tá bom? Segunda etapa do ciclo é o L, de ler. E aí você vai ler junto com o áudio. Você pode ler inicialmente só acompanhando ali com os olhos, né? Você vai conectando ali as bases das ideias, fazendo a sua leitura normal, mas é importante que você faça depois a sua leitura junto com o áudio, porque é nesse momento que você começa a conectar uma coisa na outra. Você começa a perceber o connected speech, você vai começar a perceber alguns fillers, alguns detalhes de pronúncia, às vezes coisas de americano, britânico, enfim, a gente fala bastante sobre isso nas lives, né? E, enfim, tudo vai começando a se construir ali nesse momento de leitura. E em um último momento você vai ouvir sem ler. E aí, fecha os olhos e se concentra ali no seu treino de listening. Ina, eu vou fazer isso uma vez e pronto, acabou? Claro que não, isso é treino. Toda habilidade requer treino. Adquirir uma nova língua, tem que treinar. Para você conseguir correr uma maratona, tem que treinar e muito. E é todo dia, né? Não é correr aqui uma vez, ano que vem eu corro de novo. Não funciona. Ou para você tocar um instrumento, também tem que treinar bastante. Então, quanto mais você treina ali o piano, o violão, melhor você fica. Quando se trata de habilidade, não tem como fugir de treino, tá? Então,
deixar isso aqui bem claro para vocês, porque aqui vocês vão ter que treinar bastante. Então esteja preparado para estudar bastante, ler e ouvir com o áudio, né? Bastante, e ouvir sem ler bastante também. Dezenas e às vezes até centenas de vezes. Tudo bem? Estamos combinados? Vocês vão usar essa técnica para colocar em prática o treino que eu vou colocar para vocês lá no nosso canal do Telegram. Então fiquem preparados, porque depois vocês vão ter que treinar esse listening aí e me dizer como é que tá sendo. A intenção, geralmente, quando a gente faz os treinos de listening, é você entender mais da metade sem ler. Não precisa, inicialmente, você entender 100%. Olha, peguei aqui todas as palavras, as preposições, os fillers, peguei todos. Não é necessário em um primeiro momento. Você precisa de exposição. Então, eu sempre indico que você consiga compreender pelo menos mais da metade, 70%, 80%, porque aí, conforme você for fazendo outros treinos, muitas dessas palavras vão acabar se repetindo. Então, você vai ouvir ali, por exemplo, o can, né, que é um modal verb, utilizado de alguma forma. E aí, depois, quando você fizer esse treino de novo com outro texto, você vai ver ele num outro contexto, você vai falar, puxa, já tinha visto o can num texto, agora eu tô vendo em um outro. Você reforça a sua sinapse, você reforça a sua memória. Conforme você vai avançando, você vai fazendo essas conexões. Por isso que eu não peço que vocês entendam 100% em um primeiro momento, porque eu sei que aos poucos isso vai acontecendo. Mas isso se você tiver os seus treinos regulares, né? Então é isso. Me diga aqui o que vocês aprenderam até agora. Vamos lá. Resume aqui pra mim por que tá valendo a pena essa aula até agora, pra eu saber. E vou passar então pra vocês aqui uma curiosidade maravilhosa. Essa curiosidade se chama efeito McGurk. O que é esse efeito? Presta atenção. Esse efeito é uma ilusão. Isso significa que quando você está ouvindo um determinado som, você identifica e você determina, é esse som que eu estou ouvindo. Só que quando você junta esse som junto com a imagem, ou seja, você está vendo a pessoa reproduzir, você acaba ouvindo outra coisa. Gente, isso é muito doido. E eu quero provar pra vocês que esse efeito existe. Eu posso, inclusive, compartilhar com vocês lá no Telegram depois desse videozinho. Mas eu quero que vocês prestem atenção pra vocês verem, ouvirem, né? Por vocês mesmos. Pra você ver que não sou eu que tô falando. Isso existe um estudo, né, a respeito do efeito McGurk. E é impressionante. O som muda completamente na hora que a gente associa a imagem. Vocês estão preparados? Vocês querem ver essa curiosidade? Mari, é McGurk. Eu vou passar pra vocês depois o nome do... vai estar lá no material de vocês, tá? Eu vou tirar vocês aqui do meu pedestal e eu vou mostrar o vídeo, tá? Vamos lá? Vou dar play. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui do carregador. Esse é o vídeo que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, vou aumentar aqui o som. Presta atenção, porque ele vai falar um som e vocês vão ouvir outro. Vou dar o play. Ba, ba, ba. Have a look at this. What do you hear? O que vocês estão ouvindo? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Presta atenção. But look what happens when we change the picture. Ba, ba, ba. E aí? Ba, ba, ba. Ouviu mesmo? Ba. And yet, the sound hasn't changed. In every clip, you are only ever hearing bar with a B. Ba, ba, Uns ouvem com B, outros com P. ba, It's an illusion known as the McGurk effect. ba, Take another look. ba. Concentrate first on Oh. the right of the screen. Concentra aqui primeiro da direita. Now to the left of the screen. Agora da esquerda. The illusion occurs because what you are seeing clashes with what you are hearing. In the illusion, what we see Viram só? Que doideira, né, gente? De acordo com a imagem, você pode ouvir um ba, você pode ouvir um pá, ou você pode ouvir um fá. Porque é o mesmo som, não mudou em nenhum momento. Mas por causa do movimento dele na boca, porque você tá juntando o que você tá ouvindo, o que você tá vendo, o som muda completamente quando você tá ouvindo. Não é esquisito?
Isso acontece, eu vou mandar pra vocês depois esse vídeo, ele tá em inglês, é um vídeo da BBC, mas depois vocês podem, se quiserem, entender um pouquinho mais sobre o efeito McGurk. E isso a Carol viu com V, vá. E isso existe. Então, por que eu quero trazer isso pra vocês? Para que vocês saibam que conforme você vai treinando o seu listening, às vezes você vai, pelo contexto, você vai compreender o que a pessoa está dizendo. Porque muitas vezes pode ser que a gente ouça uma coisa, mas quando a gente está vendo a pessoa pronunciar, isso vai mudar a forma como você compreende aquele som, tá? Claro, aqui a gente tem só um som, que é o ba, o fa, o pá. Mas isso também acontece, né, em outros sons. E aí, conforme você vai estudando, você vai tendo essa flexibilidade. Gente, isso existe, isso é muito doido, é uma ilusão. Tem muitos estudos que estudam o efeito McGurk. E é interessante também que muitas culturas, às vezes, nunca ouviram um determinado som. E por isso elas não o reconhecem. O som do TH, por exemplo, é um som que não tem no português. Tem vários que não tem no português, né? Mas, por isso que em um determinado momento fica complexo para o brasileiro ou para quem fala português entender. Porque o que a gente tem mais próximo do TH? Sei lá, num desvozeado, o F, né? Então, I think, a pessoa ouve o quê? I think, com F. É o que está mais próximo do que você tem de referência. Ou um TH vozeado, né? Sei lá, o those ou these. A gente ouve, às vezes, um V, né? These. Porque é o que a gente tem mais próximo da nossa referência. Então, quanto mais você colocar em prática os treinos que eu tô passando aqui pra vocês, mais você vai ter essa abertura e não vai ficar travadinho ali a hora que você estiver fazendo, ouvindo alguém ou falando com alguém e conversando, né? Colocando o inglês em prática. Vocês sabiam disso? Valeu a pena, então, né? A gente atingir a nossa meta aqui para que a gente pudesse, então, aprender essa curiosidade. Eu acho sensacional. E agora eu quero passar algumas perguntas para vocês. Então, assim, sempre no final das nossas aulas eu quero fazer uma reflexão com vocês, porque a gente tem aqui o conteúdo, as formas, as técnicas e coisas que a gente tem que aplicar, mas e aí, né? Então, primeiramente, qual foi a atividade de listening que mais te chamou a atenção e por quê? Você pode compartilhar comigo aqui no nosso chat, você pode compartilhar com a gente lá no nosso canal do Telegram, tem um espaço lá para comentários para vocês interagirem, ou você pode também imprimir o material e escrever lá, faz esse momento de reflexão, peraí, de todas essas técnicas aqui, de todas as atividades, qual que eu mais me identifico? Qual que eu quero colocar em prática primeiro? Porque de fato tem muita coisa que a gente pode fazer, mas você precisa se conhecer, observar o que ressoa um pouco mais com você e escolher uma e seguir ali em frente, né? Então, qual vai ser a primeira que você vai tentar? Segunda perguntinha, quando você irá aplicar essa atividade? Então, uma vez que você escolheu a atividade, gosto mais dessa, beleza. Quando que você vai aplicar essa atividade? Escolhe uma data, bota na agenda. A gente falou sobre isso na primeira live, por isso que a live de cronograma foi a primeira, né? Entendeu por quê? Porque a gente primeiro tem que ter o nosso cronogramazinho e a gente vai encaixando coisas dentro desse cronograma, né? Uma delas é a atividade que eu tô passando pra vocês aqui. Então, escolhe uma e coloca na agenda. Quando se compromete, escreve, pega aí papel e caneta. Eu sei que vocês não estão mais acostumados a escrever porque vocês ficam tudo no celular hoje em dia, né? Pode também colocar num calendário virtual, se for o caso, mas se comprometa, tá bom? Terceira perguntinha. O que te impede de praticar o listening hoje? O que te impede? O que está no seu caminho? Traz clareza para o seu dia, para as suas prioridades, para as coisas que você quer colocar em prática. Então, beleza, não estou conseguindo praticar o meu listening? Beleza, mas o que está me impedindo de fazer isso? Faça uma autorreflexão e escreva. Quarta perguntinha. De 0 a 10, o quanto você está comprometido com essa prática? Eu estou perguntando isso para vocês todos os dias, né? Porque se não tem comprometimento, não faz sentido algum. Então, traga aqui para sua consciência, para sua presença e se pergunte, de 0 a 10, o quanto que eu de fato estou comprometida a colocar tudo isso em prática. Se por algum motivo a sua nota for menor que 10, tá tudo bem colocar menor que 10, se for o caso, mas se for menor que 10, então se pergunte, o que falta
para chegar no 10. O que está me impedindo de chegar no 10? Traga clareza, porque se você não tiver 100% comprometido, as coisas não vão acontecer, você sabe disso. Todas as vezes na sua vida que você não foi comprometido 100%, as coisas não foram para frente, não é verdade? Não sou eu que... Não é um bicho de 7 cabeças, né, gente? É natural isso, porque quando a gente se compromete 100%, a gente sabe que as coisas vão acontecer. Ó, Rezende colocou 8, beleza. O que falta para chegar no 10? Thelma, tá 9 comprometida. O que falta para chegar no 10? Tá quase lá, é alguma coisinha, percebe? Traz essa clareza. Próxima pergunta, o que você pode fazer para minimizar essa dificuldade? Percebe como a gente está criando mais clareza sobre o nosso processo? Beleza, identifiquei aqui que não é 10, é um 7, é um 8, é um 9. O que eu posso fazer então para minimizar essa dificuldade? O que está no meu alcance? O que tem de distração que eu posso aplicar hoje nos meus estudos? Para quê? Para ter resultado, é isso que a gente quer aqui. A gente quer ser fluente, não é? Então, vamos lá, o que está no nosso caminho? O que está nos impedindo? Bota a lanterna ali e clareia o seu caminho. E a última perguntinha, o que você pode fazer para se manter comprometido com o seu treino de listening regularmente? O que você pode fazer hoje para se manter, né? Minimizar uma coisa, agora se manter no caminho a longo prazo, queremos resultados a longo prazo, né? Então, o que você pode fazer para se manter no caminho? E é isso. Faltam 4 dias para o nosso workshop Rumo à Fluência no Inglês. A gente está aqui se preparando. Estou passando para vocês aqui conteúdos valiosíssimos que, se você já colocar em prática, vocês já vão ter resultados. Então, para que a gente chegue a semana que vem e a gente possa absorver as informações do workshop da melhor maneira, coloque em prática tudo que está rolando aqui no nosso desafio, porque você já vai chegar no workshop preparado e absorver tudo da melhor maneira. Vai ter exercício para vocês fazerem, então durante o desafio tem mão na massa. O exercício vai estar disponível para vocês lá no nosso canal do Telegram. Se você não participa do Telegram, me manda uma mensagem direta aqui no Instagram que eu mando o link para você. E se inscreva para o workshop, inamara.com/workshop. Eu tô de olho em todo mundo que tá se comprometendo, fazendo os exercícios, de fato, colocando em prática, porque aí eu consigo ver que vocês, de fato, realmente querem ser fluentes, né? A gente só fala, quero ser fluente, querer é uma coisa. Agora, você se colocar em movimento e se comprometer com você mesmo é outra coisa, é outro cenário, tá bom? Amanhã a gente tem outro desafio, né? Vai ser o nosso 4º dia de desafio de aquecimento e a gente vai continuar, então, colocando outros exercícios em prática. Combinado? Tô de olho aqui em vocês, então. Quero todo mundo se desenvolvendo e colocando em prática os nossos exercícios, porque em breve vão surgir muitas oportunidades. E você vai estar onde? No time das pessoas que apertaram o botão do Deixa a Vida Me Levar, ou no time das pessoas fast movers que estão comprometidas, que sabem que tem boas oportunidades para si. É só a gente estar preparado para a oportunidade. Então, se você está nesse time, vamos juntos rumo à fluência, tá bom? Então é isso, queridos. Bora estudar. Agora é com vocês. Amanhã, 7h57, tô aqui de novo. See you, guys!